mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Estenda as mãos para cá para abençoar mais e ainda. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o servo do Senhor. Meu Deus, que o Senhor usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado, mas usa mais hoje essa noite. Senhor, que pessoas, papai, venham receber as bênçãos do Senhor, Pai. Todo o impedimento, todas as barreiras caem por terra hoje. O Senhor venha curar a enfermidade do corpo, da alma. O Senhor venha renovar a fé. Seca, labaixa, em nome do Senhor Jesus, papai, eu peço junto com toda a igreja, Senhor. Abra os céus e envia os anjos do Senhor para estar aqui, Senhor, ao lado dele, na porta, sobre toda a igreja. E o nome do Senhor glorificado, em nome de Jesus. Amém? Aproveitar os irmãos de pé. Abra suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Já cumprimento a amada igreja da paz do Senhor Jesus também. Amém? Hoje é o culto domingo, presença do Espírito Santo de Deus. Além de ser presença do Espírito Santo de Deus, Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dois versículos só, o 13 e o 16. Aqui nós vamos ver a história de uma família. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13 e o 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Se não tem alguém que fala, está procurando. Não espera. Bem, diz assim: vendo o Senhor, compadeceu dela e lhe disse: não chores. O 16: todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu. Vamos repetir essa finalzinha, parte B? E Deus. Ixi, está fraco. E Deus visitou o seu povo. Amém. Se quiser sentar glorificando o Senhor, feche os olhos neste momento, fazer uma oração novamente. Senhor Jesus, eterno Pai, pela sua palavra, Senhor, que vai ser ministrada nessa noite. Te glorifico, te exalto e te bendigo enquanto o Senhor é Deus e Pai. Nessa noite, o teu Espírito Santo está em nosso meio. Os anjos estão acampados aqui, Pai, lutando, guerreando em favor dos teus filhos. E que nessa noite essa palavra venha surgir efeito, Senhor. E que essa palavra, Pai, não deixe o inimigo roubar a semente, Pai, que é a palavra do Senhor. Que possa ser implantada e germinada no coração deles para frutificar, Senhor, da sua presença. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Amada igreja do Senhor, quando nós começar a entender este texto, Jesus é o autor principal dessa história. Nós sabemos, não o autor, mas o Filho do Deus eterno. Jesus conhecia seu ministério com 30 anos, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Jesus batiza nas águas por João Batista. E quando Jesus se batiza, todo mundo sabe que desce o Espírito Santo de Deus em forma de uma bomba e repousa sobre Jesus. E Deus fala assim: eis aí meu filho amado que eu comparo. E Jesus inicia seu ministério assim e começa a chamar os discípulos. Chama Pedro, Tiago e João, e começa assim o seu ministério chamando 12 discípulos ou 12 apóstolos. E Jesus começa a operar seus milagres. Vemos muitos milagres que Jesus operou: curas, expulsou demônios, fez grande obra no seu ministério de 3 anos. Mas em meio do caminho, eu acredito, Jesus, certa feita, estava com seus discípulos e uma multidão que andava juntamente com Jesus. E eu acredito que antes, Jesus, eu acho que tentava passar por meio dessa cidade,
que a Bíblia relata, que é Naim. Tentava entrar, eu acredito, só que muitas vezes Jesus passava e via essa porta da cidade aberta, porque antigamente existiam os muros em volta da cidade e um portão. E eu acredito, a Bíblia não relata, mas eu acredito que Jesus muitas vezes tentou entrar naquela cidade. Mas certa feita estava aberto aquela porta. Certa feita estava aberto aquela porta. E Jesus vinha com a multidão. Só que o dia que estava aberta aquela porta, havia tristeza, havia angústia, havia choro, havia uma situação que a palavra do Senhor nos diz que já era uma mulher viúva, ou seja, tinha perdido seu marido e agora perde seu único filho. Mas o que me chama a atenção é esse dia está aberta essa porta da cidade, que a palavra do Senhor nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir minha voz, entrarei eu com ele e cearei eu e tu. Ou seja, quantas das vezes eu e você endurecemos o nosso coração para Deus? Quantas das vezes nós deixamos Jesus para o lado de fora da nossa casa? Porque se estava fechada, Jesus não podia entrar. Jesus não é entrão. Jesus é calma, é mansidão. E eu acredito que naquele dia, você sabe por que aquela viúva deixou entrar? Porque a situação que ela estava vivendo, ela já estava perdida. E agora, vamos entender o contexto. Quantas das vezes eu e você fechamos o nosso coração para Deus e queremos, muitas das vezes, culpar a Deus, criticar a Deus. Fala assim: Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por essa situação e parece que o Senhor não está me vendo. Você fechou seu coração para Deus. Mas Deus está vendo a sua situação, Deus está vendo a sua dificuldade. E a palavra Naim significa cidade pequena. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Que não importa se você acha pequeno, que não importa se você acha nessa dificuldade, que não importa que você se sente só, Deus está vendo você nessa noite. Deus está em direção à sua casa nessa noite. Porque muitas vezes o choro tem que acontecer para você abrir seu coração para Deus. Porque na maior das dificuldades que eu acredito que aconteceu comigo, que deve acontecer com você também, é de abrir o coração para Deus e procurar Deus. Às vezes tem alguém passando por essa situação aqui nessa noite e tem sentido a sua fé se esfriar porque Deus não tem feito algo em meio a você. Aleluia. E muitas das vezes sentimos assim, queremos parar, queremos deixar, e aonde o inimigo vai cada vez mais se esfriando a nossa vida, nos deixando afastados de Deus, é o que Ele quer fazer. Agora eu pergunto para mim e para você: onde Deus tem culpa? Nenhuma. Nenhuma. Ele quer ver e testar sua fé. Hoje falou muito de fé nessa noite dos louvores. Hoje falou muito de para não chorar. No último louvor aqui, não chores. E Jesus, quando foi ao encontro dessa mulher, que viu essa mulher chorando em prantos, eu imagino eu, em meio a essa dificuldade, o que Jesus, quando chegou com a multidão que estava alegre e contente, essa multidão de Jesus, fazendo milagres e maravilhas, saiu uma multidão entristecida junto com essa viúva. E ao encontro dela, e chegou e falou assim: não chores mais. E a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Ou seja, essa situação que estamos vivendo hoje, essa dificuldade que estamos vivendo hoje, Jesus fala assim: pare de chorar nessa noite. A solução, hoje Jesus está chegando. Você sabe por quê? Porque em meio a esse choro você abriu seu coração nessa noite para Deus entrar e fazer milagre na sua vida.
Mas você deve pensar assim, mas eu não estou acreditando no que você está falando. Você deve estar pensando assim, mas não é para acreditar em mim, acredita em Deus. Nós somos falhos e pecador, mas Deus não erra na sua vida. Quantas vezes Deus fez milagre na sua vida? Muitas vezes. Mas eu aprendi uma coisa, que quanto mais nós ficamos velhos no Evangelho, mais Deus se afasta mais para nós buscar mais Ele. Porque imagina uma criança, quando nasce, ela não sabe andar, não sabe caminhar. E o que você tem que fazer? Pegar para a mão, ensinar a andar, ensinar ela a caminhar. E uma criança, ela é acostumada a beber leite. E muitas vezes são acostumados a tomar esse leite. Só que chega uma fase que tem que acabar esse leite e comer mocotó, comida sólida. Para o quê? Para criar resistência sobre a nossa perna, criar resistência na nossa caminhada em Cristo, criar resistência no meio da angústia e tribulação. Para quê? Para nós prosseguirem. Não tem outro caminho a não ser Jesus de Nazaré. Jesus provou isso. E hoje, nessa noite, Deus está tendo encontro com vidas e com almas. Deus quer fortalecer a sua fé. Deus quer crescer você na fé. Não quer para te machucar, te fazer você sofrer, não, dessa forma. Ele quer ensinar você a andar, a você caminhar. E cada vez mais você tem que consagrar sua vida e buscar mais a Deus. Isso é fato. Isso é fato. Então Deus vai. É a mesma coisa de uma brincadeira de pique-esconde. Quando você vai brincar com seu filho pique-esconde de uma idade que nem o meu menino tem 6 anos, ou 3 anos, que seja 4 anos, você não vai esconder muito dele. Mas quando você começa a crescer mais, você vai esconder o mais longe possível para não te achar. E assim Deus é em nossas vidas. Quanto mais você busca, mais você vai buscar intimidade com Deus. É isso que Ele quer. Para quê? Você não falou que ia carregar a cruz de Jesus? Vocês não falaram? Vocês não prometeram um dia, ver na mão lá e falar assim, ó, Senhor, eis-me aqui. Aceito o Senhor como único Salvador na minha vida. E Jesus falou o que uma vez? Tome a tua cruz e me siga. E agora, por que você está querendo jogar a cruz fora? Por que você quer deixar a cruz? Deus está falando no meu coração. Você sabe por que o inimigo bate tanto no seu chamado, naquilo que você tem? Porque Deus tem algo grande para você. Agora imagine essa viúva já tinha perdido seu marido, que era a estrutura da casa. Hoje pregaram sobre a mulher, que eu vi que sabe edificar a casa. E agora fala seu marido, como que ela vai conseguir fazer isso? Muitas vezes pessoas conseguem manusear e fazer isso com a graça de Deus. Só que eu vejo a situação dela, agora perde seu único filho, a sua esperança, aquilo que estava para ela continuar o seu projeto, a sua herança, vamos falar assim, para dar continuidade, já estava chegando ao fim. Eu imagino que essa mulher por dentro estava triste e angustiada, não só chorando, mas perguntando para Deus, assim como nós nos dias de hoje pergunta para Deus e clama a Deus. Só que a pior situação é deixar Deus para fora. Não faça isso. Faça que nem essa viúva nesse dia, nessa cidade. Ela estava com a porta aberta, justamente nessa última situação que ela estava vivendo. E eu imagino que ela não gritava mais nada da vida dela, mas por dentro ela pedia algo a Deus. Assim como tem vidas nessa noite pedindo algo para Deus, clamando a Deus e falando: Deus, por que você não está fazendo isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Jesus está falando nessa noite: não chore mais. Deus se moveu de última compaixão por essa situação, e Deus está falando no meu coração que não é para chorar mais. Se não é para chorar, enxuga as lágrimas agora nessa noite. Aleluia. E começa a ver os milagres de Deus sobre a sua vida. Como você vai ver? Jesus se moveu de última compaixão e pegou o quê? A situação que estava morta. Ou seja, Deus tocou na situação. Ou seja, o filho dela estava num caixão e tinha um povo carregando o filho dela. Deus não foi e tocou nela.
viu ela se movendo e tocou na situação que estava acontecendo no cenário. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Você não glorificou porque você não entendeu nessa noite. É na situação que Deus está agindo nessa noite. Você não está entendendo onde Deus está tocando. Ou seja, ela não via aos olhos normal, mas Jesus estava tocando a situação por fora. Ou seja, se nessa noite você abrir o coração que essa viúva abriu, Deus está tocando a situação nessa noite e mudando o cativeiro. Muitas vezes o cenário, a situação tem que acontecer para Deus operar. Mas hoje, nessa noite, tem milagre para a sua vida. Faz tempo que você está pedindo, né? Faz tempo que você está clamando ao Senhor, né? Mas Jesus falou de novo, não chore. E a situação está mudando. Só que, nesse capítulo 7, se você ler mais para frente, vou terminar de concluir isso aqui para não ficar vazio. Jesus tocou o esquife, disse ao jovem, pararam a multidão, parou. O jovem disse ao jovem, eu te mando, levanta-te. Presta atenção no cenário. Jesus pegou, levantou o menino, o pedido deu a ordem para levantar. Ou seja, pegou o menino, a Bíblia vai nos relatar que entregou a sua mãe. O que Deus quer dizer? Você não glorificou porque você não entendeu ainda nessa noite. Aquilo que o inimigo tem roubado da sua vida, da sua alma, nessa noite Deus está tirando da mão do inimigo, está entregando em vidas nessa noite restaurada. Não sei se é o casamento, não sei se é dificuldade no trabalho, não sei se é dificuldade na caminhada, não sei se é dificuldade se está precisando de uma enfermidade, não sei se precisa de libertação de alguém, mas Deus está tirando dessa situação e está entregando bênção para a sua vida nessa noite. Se está precisando de uma fé restaurada, você vai ter em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Só que, quando Deus visita o povo, o milagre acontece. Quando Deus visita o povo, a cura acontece. Quando Deus visita o povo, a libertação acontece. E naquele dia Deus visitou o povo e hoje não é diferente. Deus está visitando esse povo, essa igreja, para fazer milagre. Aí percorreu pela cidade essa história que um grande profeta tinha visitado lá, que é Jesus. Nós não somos nada, somos servos do Senhor. Quem faz a obra é Jesus. Quem faz a obra é Deus. Quem faz o milagre é Deus. E o mais interessante é que João Batista estava passando. Pode ler no capítulo 7, eu vou prosseguir um pouquinho para frente para vocês entenderem o que é a falta de fé. João Batista, por isso que eu falei no início que João Batista ia matar Jesus, mas quando ele foi preso e chegou a notícia dele que ele ia ser degolado, cortada a cabeça dele, sabe o que aconteceu? Ele mandou todos os mensageiros dele para falar até Jesus se era ele, Messias mesmo, ou se era o outro que ia vir. Surgiu a dúvida do profeta de Deus. Agora eu digo eu e você, você acha que muitas das vezes a situação que estamos vivendo não vai nos levar para baixo? Não vai nos deixar dúvida muitas das vezes? Sim. João Batista, está ali escrito, pode ler, logo à frente, no versículo 18 do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, diz assim, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar-lhe, és tu aquele que estava por vir? Ou havemos esperar o outro? Opa, e aí? Eu estou falando para vocês que na hora de dificuldade não é fácil. Deus sabe o coração de cada um, Deus sabe a dificuldade. A única coisa que não podemos pular é fora do barco. O que não podemos fazer é tirar a direção do barco. Ou seja, essa direção está Jesus no barco, então continua. Não chores, não desanime, não se preocupe, Deus vai fazer. E teve um louvor que diz, acalma o meu coração. É para você acalmar o teu coração nessa noite. Você sabe por quê?
Jesus, certa feita em meio à tempestade, o que Jesus fazia? Ele dormia. Por que Jesus está dormindo em meio à tempestade, lá com os discípulos tudo loucos, desesperados? Com o travesseiro da ponta do barco, ainda batia mais vento e mais chuva, e mais tempestade. Você sabe por quê? Porque Jesus, o Filho, confia em Pai. É isso que estamos fazendo mediante de nossa fé, é confiar em Deus, é buscar a Deus. Você sabe o que significa a palavra fé? É o filme dos fundamentos das coisas que não se vê, mas existe um entendimento aqui. É a mesma coisa você ligar no mundo espiritual uma mangueira e põe a torneira aqui e você ligar e sai água. É a mesma coisa no mundo espiritual. Se você não ligar essa mangueira, a fé sua é cortada, não desce água. Ou seja, se não tiver essa mangueira, não desce água. Só a torneira aqui. Então essa mangueira tem que ligar no mundo espiritual. Então como é que liga? Fé, acreditar naquilo que você não viu, pozinho mágico. Eu acredito que isso aqui é meu e ninguém vai tomar, porque Jesus me deu. Eu tomei posse disso e o inimigo não vai tomar. Fé. Eu acredito que Deus já fez isso por mim. E muitas vezes nós deixamos falecer essa fé. Firme, fundamento, as coisas que você vê. E agora eu falo para você, da onde essa mulher tinha fé chorando desse jeito? Jesus tinha que fazer alguma coisa, gente. Não tinha jeito. Foi para dar continuidade. E assim Jesus está fazendo hoje, nessa noite, para a vida final. Às vezes sua fé está pouca, mas Deus vai aumentar hoje através de milagres. Os sinais virão aqueles que creem. Se você não crê, tem pessoas que creem em sinais e milagres e hoje vai acontecer na sua vida. Tem pessoas que têm chamado grande, mas a pessoa não está procurando seu chamado. Está segurando porque não segura aquilo que Deus põe em suas mãos. Não segura aquilo que Deus põe para você ministrar. Deus depende, sim, do seu talento. Porque um dia Ele vai comprar o seu talento. E o meu também. Os meus talentos que Deus me deu. Ele vai cobrar. E naquele dia, será que deu fruto os talentos? Será que deu todos os talentos? E a vinda do Senhor está próxima. A segunda vinda. Vemos o que está acontecendo nos dias de hoje. Aleluia. O Espírito Santo de Deus quer formar pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus tem orado para pessoas com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. Tem orado por você. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu consigo ver com os olhos fechados. Fogo. Fogo em meio à igreja. Fogo. Poder de Deus sobre a igreja. Tome posse dessa bênção nessa noite. Deus está renovando vidas nessa noite. Deus está fortalecendo vidas nessa noite. Deus está restaurando os dons nessa noite. Deus está trazendo um avivamento nessa noite. Arrepiando meu corpo inteiro aqui no altar. Não sei se você puder sentir a unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amando
buquê na mão e falar